O Ministério Público recorreu contra a decisão da Justiça que negou a prisão de Fernando Sastre, motorista da Porsche, que matou o Ornaldo, motorista de aplicativo. Ana Paula Rodrigues traz a informação aqui pra gente. O Ministério Público Paulista recorreu contra a decisão da Justiça de manter em liberdade o condutor do Porsche que causou a morte de um motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo. A promotoria alega que existem requisitos para a prisão preventiva, como a possibilidade de que Fernando Sastre Filho influencie outros depoimentos e também que ele aparece em mais 2 boletins de ocorrência de acidentes de trânsito, nos quais ele dirigia em alta velocidade e atingiu motociclistas. Na última terça-feira, a Justiça recusou o 3º pedido de prisão do motorista após a conclusão do inquérito do caso, sob a justificativa de que faltavam provas para a detenção e que o pedido se baseava em presunções e temores abstratos. De acordo com a investigação, Fernando Sastre Filho dirigia a 114 km por hora na Avenida Salim Faramaluf, mais do que o dobro do permitido na via. Testemunhas declararam à polícia em depoimento que o motorista estava alcoolizado. Na batida, o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, que teve o carro atingido na traseira violentamente pelo Porsche conduzido por Fernando, morreu na hora. Marcos Vinícius Machado Rocha, amigo de Fernando e que estava no banco do passageiro do carro de luxo, ficou gravemente ferido. Apesar da negativa do pedido de prisão, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou Fernando Sastre Filho réu por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima por dolo eventual, isto é, quando se assume o risco de matar ou de ferir. Se o indiciamento for mantido, Fernando irá a júri popular e pode pegar pena de mais de 20 anos de prisão. Para lembrar só 2 aspectos. 3 pedidos foram negados. Qual foi o fato novo, de verdade mesmo, do que aconteceu ao longo dos últimos dias? Nenhum. O juiz disse que não teve fato novo e entendo que não vai aceitar o pedido de prisão agora. E essa... só lembrando, 114 km por hora, a velocidade da colisão, mas ele alcançou 156 na via. Velocidade máxima na via. No momento da colisão foi a 114, mas é importante... a velocidade também que ele alcançou, que ele impôs ali nos momentos que antecederam a colisão. E outro aspecto, vai a júri, pode pegar 20 e tantos anos de prisão e tal. Só quero lembrar, e eu sempre lembro, do emblemático caso do Luiz Fernando Ribas Carne Filho, que matou 2 jovens. Ele conseguiu arrancar a cabeça dos 2 jovens junto com o teto do carro depois que ele levantou o voo com o carro dele no Paraná. E ele praticamente não passou nenhum dia na cadeia, porque conseguiram reduzir a pena e está livre, né? Um assassino que tomou 2 garrafas de vinho, pegou o carro e saiu, apesar das orientações, sem ter habilitação para dirigir lá no Paraná. Isso aconteceu, né? E foi isso, não cumpriu pena nenhuma. Teve, inclusive, na última revisão, diminuíram a pena desse cidadão. É isso. Mas não tem fato novo, né, Zaidan? Não sei, se o juiz negou 3 vezes o pedido de prisão, não consigo entender agora se vai aceitar um pedido do Ministério Público, uma reconsideração pela 4ª vez. Porque as mesmas ponderações serão repetidas. Ou seja, pode haver... coação à testemunha ou convencimento de testemunha, né? Pode haver uma série de fatores que irão obstruir a justiça, a ação da justiça e a investigação. Fica também a necessidade de se observar como é que ocorre a devolução de uma carteira de motorista, né? Se é só um negócio pro forma, decorrido o tempo está tudo bem, né? Ou se de fato o motorista corrigiu aquilo que levou as autoridades a recolherem a sua carteira de motorista. Ela é devolvida, você tem de ter alguma demonstração, ainda que seja fraca, frágil, mas alguma demonstração de que aqueles erros não serão repetidos, que a pessoa se conscientizou de que aqueles erros não seriam repetidos. Não podem ser repetidos, porque ele teve a carteira recolhida
recuperou a carteira e nada mudou. Nada mudou. E claro, o julgamento em si é que vai demonstrar, né, se a negativa de uma prisão preventiva interfere de alguma maneira na investigação, nas provas que serão levantadas e no julgamento em si, né? E depois, como você frisou, o que vem depois, né? Depois de uma eventual condenação, se houver condenação, o que ocorrerá, né? As reduções de pena, etc. E muitas vezes é uma pena de faz de conta, né? Como você mencionou aí no caso do deputado. No Brasil é assim. Escuta só isso aqui, ó. Motoristas são colocados à prova em um simulador de embriaguez como parte de uma ação promovida pela CT de São Paulo no movimento Maio Amarelo. O mês é referência na conscientização de segurança no trânsito. Dessa vez, o público que passava pela Avenida Paulista foi convidado para participar da experiência, que consistia em usar óculos de realidade virtual. O equipamento simulava como ficava a visão após a ingestão de algumas doses de bebida alcoólica enquanto a pessoa tentava atravessar a pé um circuito sinuoso com cones. O Vitor Basílio diz que ficou sem referência e se sentiu desorientado durante o teste. Vamos ouvi-lo. Eu perdi referência de onde eu estava. Eu sentia que estava meio... não sabia onde eu estava me guiando meio... Nem sei como eu me guiei, pra ser bem sincero. Foi meio ruim. Tava com 2 doses. Pela experiência que eu tive aqui, sem chance de beber e dirigir, é realmente algo sufocante, assim. Você fica perdido mesmo. O Rodrigo Gesto também relatou que usar os óculos de simulador de embriaguez, estando consciente da dimensão de como é difícil dirigir depois de beber. Eu tava com 3 doses, vi tudo dobrado, não entendi onde estavam os cones, parecia que tava no meio, aí tava no canto, tinha cone a mais, uma bagunça, tudo misturado. Estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam que no Brasil o álcool seja responsável por quase 37% dos acidentes de trânsito entre homens e 23% das batidas envolvendo mulheres. De acordo com o Detran São Paulo, os homens respondem por 72% das multas aplicadas por embriaguez ao volante no estado. Além de aumentar o risco de acidente, ser pego no bafômetro ou se recusar a passar pelo teste implica em infração gravíssima, com suspensão da CNH e multa de mais de R$ 2.900. A questão é bastante simples. Por que a tolerância é zero? Aliás, não existe lei seca. Existe lei seca ao volante. Você pode beber o que você quiser na tua vida. Você só não pode pegar o carro e dirigir depois de beber. E o fato de você ter bebido e para você a tolerância ser zero é que para cada pessoa o álcool tem um tipo de influência no seu organismo. Para uma pessoa, uma latinha de cerveja é o suficiente para te deixar completamente grogue e para outra pessoa precisa de 10 latas. Então, não tem uma lei que você passa assim, você tá com cara de que aguenta, então você pode. Não tem essa. Não tem essa. É zero e é zero. Não pode beber e dirigir em nenhuma quantidade, porque o organismo das pessoas reage de forma diferente. Então não existe uma prerrogativa de quantidade de bebida ingerida. Não pode beber e dirigir numa sequência como essa. E não adianta inventar, não, mas se eu beber depois de X minutos, ou se eu tomar bastante água. Não tem essa. Não tem essa. São horas para você perder o efeito do álcool. Só quando as pessoas se entenderem como elas, individualmente, a solução do problema, e ninguém colocar álcool para dentro para depois dirigir, é que essa situação vai estar resolvida. Já temos tanto problema no trânsito, a gente já tem tanta dificuldade, já tem rua esburacada, já tem rua sem faixa, tem tanta coisa, Zaidan. Essa que depende só do indivíduo, é no dia que a nossa sociedade tiver a compreensão de que não pode beber e dirigir, é só no momento que a decisão individual fizer parte da vida dela é que a gente resolve isso, viu? Alô, e isso que você falou é muito importante, porque você já tem muitos problemas, né, provocados pelo poder público. Então, rua esburacada, falta de sinalização, cruzamentos que não são bem planejados, você tem uma série de problemas. Isso no Brasil inteiro. Agora, o motorista, até por isso, deve ter o máximo cuidado. E é o seguinte, ainda que você acredite que não vai ter nenhum problema, às vezes até a sensação de que você está dirigindo melhor, né?
quando tá com um pilequinho na cabeça e tal. Mas não está. Você vai ter problemas para percepção de tempo, espaço. E, além disso, é sempre preciso considerar, não, mas eu estou sozinho, então eu é que pago o pato. Não, você pode atingir um carro onde tem uma criança, gente que não tem nada a ver com a sua decisão. Então pega um táxi, pega um Uber, vá a pé se for perto, né? Mas não misture bebida com direção, não dá certo. Não dá certo. Boa, Zaidan. 4